Olá, eu sou Victor Drummond, jornalista e correspondente internacional aqui de Londres. Começa agora o resumo da semana. Jornalismo independente, informal e com opinião para você que não tem tempo a perder. Coronavírus pode causar 35 mil mortes adicionais por câncer no Reino Unido, alertam especialistas. Atraso no diagnóstico e tratamento do câncer devido ao coronavírus podem causar milhares de mortes em excesso aqui no Reino Unido dentro de um ano, sugerem pesquisas. Os cientistas sugerem que pode haver pelo menos 7 mil mortes adicionais, mas, na pior das hipóteses, esse número pode chegar a 35 mil mortes. Há preocupações quanto a exames de rotina, encaminhamentos e tratamentos urgentes que tenham sido adiados ou cancelados. Se aqui no Reino Unido outros tratamentos estão sendo prejudicados pela pandemia e pela demanda que a Covid-19 exige, mesmo tendo saúde universal e uma superestrutura nos hospitais públicos, imaginem outros com sistema de saúde caótico e com dezenas de milhões de verbas desviados todos os anos, como no Brasil. Perfis fakes do governo no Facebook e Instagram enganam mais de 340 mil pessoas. O levantamento identificou 279 páginas falsas e perfis se passando por contas oficiais. Auxílio emergencial é a principal isca para atrair vítimas. Criminosos têm criado perfis falsos do governo brasileiro em redes sociais para roubar dados pessoais e disseminar links maliciosos. A informação é de um levantamento do DFNDR Lab, Laboratório de Segurança Social da PF Safe, que detectou 162 páginas falsas no Facebook e 117 perfis fraudulentos no Instagram. As contas fakes, criadas a partir de março, somam mais de 345 mil seguidores e 86 mil curtidas. Você entende de onde vêm as fake news? Você tem noção que você ou algum familiar já foi impactado em algum momento por notícias falsas do governo Bolsonaro? É só navegar por perfis de pessoas ou páginas de apoio a esse desgoverno que beira uma ditadura para você ver as notícias que eles distorcem, inventam ou reinterpretam de acordo com a conveniência deles para manter os eleitores cegos e fiéis a um regime que hoje mais parece uma seita, com as pessoas devotas de um mito incompetente, diga-se de passagem. Talvez eu pudesse ter me insurgido mais, diz Moro sobre política de armas de Bolsonaro. Em entrevista à Globo News, o ex-ministro da Justiça falou sobre discordância com o presidente sobre o decreto que facilita a posse de armas no país e do arrependimento por não ter contestado mais a medida. Sobre facilitar o acesso da população às armas, Moro diz que concorda até determinado nível, mas avalia que a política pode virar um problema de segurança pública. Segundo ele, abre aspas, acho que flexibilizar a posse de arma em casa é algo aceitável, mas acima de determinado ponto, você começa a gerar uma política perigosa. Esses armamentos podem ser desviados para o crime e você não tem rastreamento adequado, fecha aspas, explicou Sérgio Moro. Agora é tarde para se posicionar sobre a política perigosa e insana de armar a população, uma das pautas que elegeu o miliciano Jair Bolsonaro, né, Sérgio Moro? Você devia ter se posicionado em não aceitar o cargo de ministro da Justiça, nessa sua postura de ministro vendido que articulou e manipulou uma operação Lava Jato para beneficiar a extrema-direita. Por que não prendeu Lula com provas concretas? Por que se Lula foi preso, não prendeu uma porção de outros ladrões, como o Aécio Neves, e um bando de gente da direita? Isso porque nem petista eu sou, tá? Aliás, eu não tenho partido. Mas eu e todo mundo honesto e com um pouco de dignidade, gostamos de justiça. Falar que é contra armas agora, depois que esse homem foi eleito e teve seu apoio e sua mão torta de justiça, é tarde, muito tarde. Queiroz deve deixar a cadeia nesta sexta. O benefício foi concedido após uma decisão do ministro João Otávio Noronha, presidente do Superior Tribunal de Justiça, na quinta-feira. O benefício também contempla a mulher de Queiroz,
Márcia Guiar, cuja prisão foi determinada na operação e é considerada foragida. De acordo com a defesa, ela vai se apresentar. Queiroz é alvo de investigação sobre o esquema das rachadinhas na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, na LERJ. Rachadinha não, né? Fica dando nome bonitinho para corrupção e desvio de dinheiro público. Só no Brasil em que até a primeira-dama Michele Bolsonaro recebeu grana de um laranja miliciano. Aliás, casada com um miliciano não era de se estranhar. Prisão domiciliar para uma foragida e um laranja. Só no Brasil mesmo, onde a justiça só funciona para os ricos, milicianos e para quem tem algum conhecido na própria justiça. Cura do HIV. Pesquisadores da Unifesp apresentam um tratamento que pode ser a cura do HIV. A Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, realizou o primeiro estudo em escala global para testar um super tratamento em indivíduos cronicamente infectados pelo vírus. A pesquisa está sendo coordenada pelo infectologista Ricardo Sobe Dias, que é uma das referências mundiais no assunto como infectologista. A pesquisa contou com a participação de 30 voluntários que possuem carga viral indetectável, sob tratamento padrão, conforme o que é atualmente preconizado, a combinação de 3 tipos de antirretrovirais, mais conhecida como coquetel. Os voluntários foram divididos em 6 subgrupos, recebendo cada um deles diferentes combinações de remédios, além do próprio coquetel. Como é que funciona o tratamento? Dias e sua equipe vêm trabalhando em 2 frentes para a cura da doença. Uma, utilizando medicamentos e substâncias que matam o vírus no momento da replicação e eliminam as células em que o HIV fica adormecido, estado de latência. E a outra desenvolve uma vacina que leva o sistema imunológico a reagir e eliminar as células infectadas nas quais o fármaco não é capaz de chegar. Os integrantes do subgrupo que apresentaram melhores resultados receberam mais 2 antirretrovirais, o dolutegravir, a droga mais forte atualmente disponível no mercado, e o maraviroc, substância que força o vírus, antes escondido, a aparecer. Outras 2 substâncias também foram incluídas, que potencializam o efeito dos medicamentos. A nicotinamida, uma das 2 formas da vitamina B3, que mostrou ser capaz de impedir que o vírus HIV se escondesse nas células, e a aurofina, um antirreumático. A aurofina revelou potencial para encontrar a célula infectada e levá-la ao suicídio. Que notícia ótima da ciência, produzida inclusive em um centro de excelência, uma universidade pública, onde os bolsonaristas dizem que é só lugar de balbúrdia, de sexo e drogas. Vamos torcer para que os estudos avancem e que cheguem ao mercado. Eu tenho apenas receio das barreiras que vão encontrar dos grandes laboratórios que já produzem os retrovirais atuais para o tratamento do HIV, já que é uma indústria bilionária e cujos remédios são comercializados para os Ministérios da Saúde e secretarias regionais de todo o mundo. Imagina a quantidade de desvio de dinheiro público e propinas que acontecem durante estas transações. Além das pessoas terem que lutar contra a doença e o preconceito de mentes limitadas, ainda são vítimas de corrupção até que os medicamentos cheguem até suas mãos. Facebook admite déficit de confiança na marca, enquanto Mark Zuckerberg intervém em boicote. Em uma ação rara, o fundador do Facebook participou de reunião com as gigantes Omnicom, a Dentsu Aegis Network e a Unilever, enquanto enfrenta um crescente boicote aos anunciantes. Muitas multinacionais ameaçam não mais anunciar na plataforma se eles não tiverem políticas claras contra mensagens de ódio e fake news, por exemplo. Já está mais do que na hora de Facebook e Instagram, que pertencem ao mesmo grupo, reverem suas políticas para a comunidade. Boa parte dos cadastrados ali estão apenas para disseminar mensagens de ódio, ameaçar pessoas e espalhar notícias falsas. Eles têm uma responsabilidade social enorme e um grande poder de comunicação. Se nada for feito, a reputação da empresa ficará comprometida e pode sim ser o início do fim para um grande império como eles.
Arte e Cultura, duas editorias que o governo Jair Bolsonaro desconhece e odeia. Ennio Morricone, maestro e compositor italiano, morre aos 91 anos. Ao longo da carreira, o artista ganhou 2 Oscars e dezenas de outros prêmios por trilhas de filmes, marcando a história do cinema. Segundo a agência Reuters, o artista estava internado há alguns dias em uma clínica em Roma, após sofrer uma queda e fraturar o fêmur. Morricone nasceu em 10 de novembro de 1928, em Roma, e começou a compor aos 6 anos. Em 1961, aos 33 anos, estreou no cinema com a música de O Fascista, de Luciano Salti. Entre as mais de 500 trilhas sonoras para cinema e televisão em seu currículo, há composições para filmes como Os Intocáveis, famoso, Cinema Paradiso, entre outros. Ao longo da carreira, Ennio ganhou 2 Oscars e dezenas de outros prêmios, incluindo Globos de Ouro, Grammys e BAFTAs. Morre o escritor Antônio Bivar com Covid-19 em São Paulo. Bivar tinha 81 anos e estava internado desde o dia 23 de junho em São Paulo. O escritor é autor de clássicos do Teatro Nacional. Entre suas principais obras estão as peças Abra a Janela e Deixe Entrar o Ar Puro e o Sol da Manhã, Cordélia Brasil e O Cão Siamês ou Alzira Paua. Bivar também escreveu livros como Iolanda, que conta a história de Yolanda Penteado, e O que é Punk, sobre o movimento punk. Em dezembro de 2019, lançou seu último livro intitulado Perseverança, o qual conta parte da sua trajetória. Fiz questão de dar essa notícia porque o brasileiro tem memória muito curta, não valoriza seus grandes nomes, seus intelectuais e pessoas que realmente contribuíram com a cultura. Javicia Leslie será a primeira mulher negra na TV a interpretar a Batwoman. A Batwoman encontrou uma nova atriz principal, com Javicia Leslie se preparando para usar a capa e o capuz na segunda temporada do programa de TV. Leslie interpretará Ryan Wilder, uma nova personagem simpática, bagunçada e indomável, que substituirá Kate Kane, também conhecida como a Batwoman na outra temporada. Kane foi interpretada por Ruby Rose, que chocou os fãs ao sair em maio do programa. Leslie, que além de ser negra, é também membro da comunidade LGBT, deixou essa frase para celebrar seu novo papel, abre aspas, "Estou extremamente orgulhosa de ser a primeira atriz negra a desempenhar o papel icônico de Batwoman na televisão. E como mulher bissexual, sinto-me honrada em participar deste programa inovador que tem sido pioneiro para a comunidade LGBTQIA+. Fecha aspas. Família salva urso que estava com um pote de plástico preso na cabeça. Enquanto pescavam em barco, os Hurt viram animal em perigo e conseguiram remover recipiente que atrapalhava a respiração. A operação foi filmada e eles acreditam que esse jovem urso negro de cerca de 1 ano teria se afogado sem socorro se eles não tivessem aparecido. Tricia, Brian Hurt e o filho Brady estavam pescando no sábado, no dia 27, no lago Marsh Miller, no condado de Chippewa, no oeste de Wisconsin, quando se depararam com o que primeiro pensavam ser um cachorro nadando. Eles logo perceberam, porém, que era um jovem urso negro com um recipiente de plástico transparente preso na cabeça. A primeira tentativa de arrancar o pote da cabeça do animal falhou, mas a segunda foi bem sucedida. Brian Hurt estimou que o urso tinha 1 ano e provavelmente ainda está com a mãe. Eles o observaram até chegar à costa depois que tiraram o pote da cabeça dele. Por mais carinhos e respeito com a natureza, assim como a gente acaba de ver. O resumo da semana fica por aqui. Se você gostou, compartilha, por favor, com amigos e deixa seu comentário. Como eu não ganho nada produzindo este conteúdo, a sua interação é muito importante como estímulo. E não se esqueça de seguir no perfil ou se inscrever no canal do YouTube. Mantenha o distanciamento social. Bom final de semana. Saúde, sucesso, paz e bye!